E agora, como resolver isso? Como é que é o modelo matemático? De novo, eu já coloquei tudo aqui, já encaminhando, pensando o seguinte: esse problema é um problema de camada limite também? Se acontecer isso que nós estamos vendo aqui, parece que sim, é. Agora, será que ele seria um problema elíptico? Se não tiver nenhum obstáculo que faça com que a velocidade incline-se muito, que a V seja de ordem igual da U, né? Nós vamos continuar aqui, o V está aqui, continua sendo velocidade V, e aqui continua sendo a U, né? No eixo Y é V e no eixo X é U, continua assim, né? A nossa direção principal agora virou a Y, né? Direção. De novo aqui, nós vamos admitir, então, que temos um problema de camada limite, e que nós vamos então desprezar os efeitos difusivos nessa direção, na direção predominante. Tá, é mostrado, né, que a velocidade V é muito maior do que a velocidade U. Né? A U está aqui agora, né? A U é que faz o entrainment aqui, né? E já vai. Isso aqui é um ambiente parado, com velocidade zero, né? Claro, né? Com assintótico lá, né? Sempre assintótico, né? Então vejam a semelhança, né, que tudo isso tem. Parece que nós viramos a placa, né? Simplesmente viramos a placa, e eu tenho um escoamento agora aqui, que era equivalente ao escoamento com o infinito conhecido, que agora eu não conheço o infinito, e o driving force, aí, o elemento principal, é o T0 menos T infinito, né? Então, se fôssemos não querer considerar, eu nem vou escrever aqui para, né, a gente não gastar muito tempo, e já está isso bem, digamos assim, bem discutido por nós. Se eu não quisesse aqui pensar numa equação de camada limite, eu teria que colocar aqui o problema elíptico, né? O modelo matemático que envolve o problema elíptico é sempre um modelo matemático trivial de fazer. É só você chegar lá e colocar conservação da massa em 3D, Navier-Stokes em X, Navier-Stokes em Y, Navier-Stokes na outra direção, energia em 3 dimensões. Vai ficar difícil de resolver, e quando você resolver, você vai notar: puxa vida, eu podia ter feito simplificações no meu modelo matemático. Então, o modelo elíptico, aqui seria o modelo, nesse caso 2D, porque eu tenho isso aqui infinito, então eu tenho velocidade V, tenho velocidade U, e logicamente tenho a temperatura, tenho a pressão. Nós teríamos que ver agora, então, se eu admitir isso aqui como camada limite, eu vou poder fazer a mesma análise que fizemos para a camada limite sobre convecção forçada. Essa camada limite é análoga, né, à camada limite da convecção forçada, só que numa ordem de velocidades muito mais baixa. E claro, muito mais baixa, dependendo da velocidade que você usa lá na convecção forçada para o infinito também, né? Você pode usar o infinito tão pequeno que os coeficientes da transferência de calor sejam equivalentes aos coeficientes de convecção forçada, natural. Então não dá para dizer qual é o coeficiente, qual é o H que acontece na convecção forçada. Não dá para responder isso, depende do infinito que você usa, né? Depende do Reynolds. Se o Reynolds for pequeno, vai ser um H menor do que um Reynolds 10 na 4, vai ser menor do que o Reynolds 10 na 5, 10 na 6 e assim por diante. Na convecção natural, as velocidades vão depender das diferenças de temperaturas. Agora, nos problemas reais, com diferenças de temperaturas, digamos assim, normais que acontecem na engenharia, você acaba tendo coeficientes de transferência de calor na base de 10 watts por metro quadrado Kelvin, 15, já é bom, watts por metro quadrado Kelvin. Enquanto que lá na convecção forçada, se você tiver uma velocidade, sei lá, de 10, 30 metros por segundo, soprando sobre a placa plana, você vai ter coeficientes de transferência de calor aí da ordem de 50, 60, 70, 80, 100,
né? Vai depender do fluido também, é claro, né? Como é que é a condutibilidade do fluido. Mas tudo se repete aqui em termos de física, difusão, advecção, só que tudo isso numa escala de velocidades menor do que acontece com convecção forçada. Por isso que a convecção natural muitas vezes não é suficiente para remover a quantidade de calor que nós temos nos problemas de engenharia, tá? Então, tem um modelo matemático elíptico que eu poderia escrever aqui, que eu só vou mencioná-lo aqui. Nós temos aqui quantas equações, quantas incógnitas? V, U, P e T. E aí eu já vou comentar um pouco mais depois. Agora, a temperatura agora não é desacoplada do problema físico, do problema hidrodinâmico, né? Lá na convecção forçada, se as propriedades físicas não mudassem com a temperatura, prestem bem atenção, você resolveria o escoamento e depois, com a solução do escoamento, ia na temperatura e resolvia a temperatura, deu. Você só teria que voltar para resolver o escoamento de novo, digamos, né, numa iteração. Você só teria que fazer isso só se você tivesse as suas propriedades físicas, Mi, Rho, CP, essas coisas todas, variando com a temperatura. Daí você, com a nova temperatura, recalcularia as propriedades físicas. E aí as propriedades físicas mudariam o escoamento, né? Porque o Mi está lá, nas equações de Navier-Stokes. Aí mudaria o escoamento. Aí com o novo Mi, com as novas propriedades físicas, você ia lá e resolvia novamente o escoamento. Tendo novamente escoamento, você ia lá na temperatura de novo, na equação da energia, ρU, CPT, ρV, CPT, com essa nova velocidade, resolvia nova T, com nova T, recalculava as propriedades físicas, com as propriedades físicas novas, voltava para o escoamento, novo escoamento, nova T, novas propriedades físicas, e assim seria o processo. Se as propriedades físicas não variarem com a temperatura, na convecção forçada, daí não tem mais o acoplamento do escoamento com a temperatura. Está claro, né? Porque eu resolveria o escoamento, vou lá, resolvo a temperatura e pronto. Com propriedade nenhuma varia com a temperatura, esse é o escoamento. Então, no problema de convecção forçada, o acoplamento entre o escoamento e a transferência de calor se dá através apenas da variação das propriedades físicas. Se as propriedades físicas não variarem no problema de convecção forçada, os problemas são desacoplados. O escoamento é desacoplado do térmico. Tá? Isso está claro, né? Na convecção natural não é assim. Porque na convecção natural, o principal motivo, né, do escoamento, o motivo do escoamento é a diferença de temperatura. Quer dizer, o empuxo se dá pela diferença de temperatura. Então não tem como resolver o escoamento sem resolver a temperatura. Quer dizer, é definitivamente um problema acoplado e muito fortemente acoplado, escoamento com temperatura. Também está claro isso, né? Porque como é que eu vou resolver o escoamento se não sei a T? E já que o escoamento é provocado pela T, então tem que resolver tudo junto, né? Independente de variar propriedades físicas ou não. Tem que fazer toda a solução, tá? Então o modelo elíptico 2D desse problema, se eu quisesse resolver o elíptico, não imaginar isso, esquecer que isso era camada limite, aí eu seria ter delta sobre delta x de ρu mais delta sobre delta y de ρv igual a zero, conservação da massa. Você tem que ter ρ, delta sobre delta x de ρu, u, ρv, pá. E teria os dois termos para Navier-Stokes em x, delta 2 de u, delta x2, delta 2 de u, delta y2. Porque se você não diz que é elíptico, você não sabe, não está dizendo nada sobre a difusão em y comparado com a advecção em y. Nós sabemos que na camada limite a difusão em y é pequena comparada com a advecção na mesma direção. Então, sabemos isso, né? Mas se eu disser que é elíptico, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que delta 2
V delta x y2 existe. Que eu seria dizer, existe difusão aqui. Aí eu teria condição de contorno aqui, lá, né? Repete tudo, pessoal, que nós construir aqui um volume de análise. Eu precisaria ter, porque eu tenho derivado de segunda em x e y, né? Duas condições de contorno para x, duas para y. Preciso de condições de contorno aqui, lá e lá, para todas as variáveis. Então esse seria o problema elíptico, que obviamente eu não vou escrever aqui no quadro, porque seria escrever 4 equações aqui, que você já tem, elas escritas lá para convecção forçada, são as mesmas. Uma grande diferença também agora, no nosso modelo matemático, é que até agora na convecção forçada, a gente desprezou o ρ vezes G. Porque se eu tenho convecção forçada, o G afeta pouco nesse escoamento, porque o escoamento está sendo dominado pela advecção forçada. Não é um escoamento que eu possa ter a gravidade afetando o escoamento. Não, ele está forçado. Agora não dá para deixar a gravidade fora aqui, né? Se você deixar a gravidade fora aqui, não vai ter escoamento. Não vai ter escoamento, porque o empuxo vai estar lá no termo de empuxo o G. E se o G for zero, não vai ter empuxo, não vai ter movimento. Então, mais ρg é obrigado a estar no nosso modelo matemático agora, né? Então é isso que eu vou colocar aqui em seguida para vocês, o modelo matemático já imaginando esse problema de camada limite, tá? Onde nós não temos difusão em y de nenhuma propriedade, onde nós não temos nenhum obstáculo, porque se tivéssemos um obstáculo, ficaria assim, né? A minha placa, né? Convecção natural aqui, mas ela faria isso. Podia até descolar aqui. E aí aqui eu tenho velocidades U e V comparáveis. No problema parabólico, na direção parabólica, essa velocidade é sempre mais importante do que a transversal. Aqui então já não dá, porque eu tenho de repente aqui, né, a mesma ordem de grandeza entre U e V. Aqui eu teria de novo, lá eu posso até descolar, quer dizer, nada de camada de limites se for assim, né? Então nós estamos aqui imaginando que o nosso problema é de camada limite, que esses deltas aqui, exageradamente colocados aqui, não é essa escala, obviamente, né? Nós vamos continuar tendo aquela questão de que os deltas são muito menores do que a altura da placa. Todas as condições de camada limite que já vimos para a convecção forçada. E essas equações que nós vamos resolver. Mas o que nós fizemos lá na convecção forçada? Porque o dp de x e o dp de y, eles aparecem nas duas equações do movimento. E mesmo que eu diga que uma equação do movimento é de uma ordem menor do que a outra, e portanto eu posso dispensar, a pergunta é, mas e a pressão? Que tem o dp de x na equação para U e tem o dp de y na equação para V. Como é que eu faço para eliminar o dp, a pressão ali? O que nós fizemos lá na camada limite? Convecção forçada? Lá nós imaginamos o seguinte. Convecção forçada. O que nós imaginamos? Que essa distância aqui, de novo, os nossos desenhos são sempre fora de escala, porque senão não enxergaria o que eu iria desenhar, né, se fosse na escala. Tá? O que nós falamos? Que essa espessura é pequena, a pressão aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui, é igual lá. Ou seja, nós fizemos um dp de y zero, né? Próximo de zero. E aí, foi possível calcular o dp de x, foi possível calcular o dp de x do escoamento externo. Aí, o que tem lá fora?
numa convecção forçada sobre placar plano, lá tinha Bernoulli. Aí fizemos, né, P sobre ρ mais U quadrado sobre 2 igual a constante. Todo mundo lembrado disso, né? Quer dizer, aqui vai ser a mesma coisa agora. Eu já vou apagar aqui, isso que está aqui, mas na nossa, em convecção natural agora, na nossa camada limite que está aqui, vamos botar isso aqui, a nossa camada limite térmica, que é pequena em relação a L, e eu vou dizer o seguinte, a pressão aqui igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui. A pressão aqui igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual lá. Só que o que é aqui? É escoamento externo, igual ao anterior, convecção forçada. Só que é um escoamento parado. Então isso aqui é só hidrostática agora. É só hidrostática, né? Mas esse é o escoamento externo. Isso aqui é o externo. Tudo igual, né? E agora, só que antes aplicava Bernoulli. Agora também é Bernoulli. Só que se você aplicar Bernoulli aqui, né, velocidade é zero, vai dar só hidrostática, né? Vai dar só variação de pressão. Não é isso? Quer dizer, mas é Bernoulli de novo, escoamento externo. Só que não tem velocidade agora. Então aquele P sobre ρ mais V sobre 2 igual a constante. Agora P sobre ρ igual a constante. Quer dizer, ou seja, tem uma altura aí que eu vou integrar agora em Z e vai mudar só do ponto de vista hidrostático agora. Então esse é o desacoplamento da pressão que vai permitir você achar dP dy agora, né? Em função do escoamento externo. Eu vou colocar essas equaçõezinhas aqui, né? Mas então, isso aqui, ó, essa variação aqui é dP infinito dy. Isso é o meu dP dy que eu preciso na minha equação da de camada limite, né? Então eu vou colocar aqui quais são as nossas equações, né? Nós temos as nossas equações ρ U du dx mais V du dy é igual a, porque isso aqui é o nosso dP dx, né? É o nosso, dP dx, dP dy, né? É o nosso dP dy, porque eu tenho nessa equação menos dP dy mais mi delta 2V delta x2 mais ρ menos ρg x, botar assim, menos y. Agora eu tenho que me cuidar aqui. O primeiro lado não seria V, como? O du não seria o dV e VdV? Eu deixei o ρ do seu lado. Não, dentro ali da equação, como está ficando o Y, não seria o dV e VdV? Lógico, claro. Porque eu V aqui, né? Aqui eu coloquei certo, lá eu coloquei, né? Tem que ficar olhando mesmo, senão E agora tem que trocar a cabeça, né? O que era X agora é Y, né? O que era U agora vira o V das direções. Obrigado, né? Então nós temos aqui a equação para Navier-Stokes em Y, onde já jogamos fora aqui o delta 2V delta Y2, ou seja, sem difusão em Y, né? Essa é a nossa equação, e com essa simplificação aqui, né, quem é o nosso dP dy? Ele é o próprio, né, dP infinito dy, que é igual a só gravitacional, né, menos ρ infinito g. E é isso. O y está para lá, né, o g está para cá, né, então a pressão vai caindo quando sobe, né, menos ρ infinito g. Isso é o dP dy que precisa lá. E daí nossa equação fica
E da nossa equação fica ρ u dv de x mais v dv de y igual, agora eu vou substituir ali, ó, né? Eu vou substituir o meu dp de y por dp infinito de y menos ρg, e agora eu vou tirar esse sinal aqui g porque eu estou alinhado. O gx é 0 e o gy é g, ok? Menos ρg mais mi delta 2v delta y2. Então essa é a nossa Navier-Stokes em y, que seria a nossa Navier-Stokes em x lá na escoamento sobre placa plana convecção forçada, onde lá nós achamos o dp de x do escoamento externo, aqui também achamos o dp de y do escoamento externo, que no caso o escoamento externo é hidrostático, né? Agora é só juntar essas coisinhas aí, né? Isso ficaria, esse lado esquerdo ficaria igual então é só substituir esse dp infinito aqui de y por aquilo lá, ó, por aquilo lá, e eu fico com o lado esquerdo como está, igual a ρ infinito menos ρ vezes g mais mi delta 2 de v delta x2. Então agora a difusão importante é em x agora, né? Só substitui aquilo por isso, junta o g ali, ó. Ou seja, aqui está, ó, aqui está a força motriz do problema, aí está o empuxo do problema, ρ infinito menos ρ, o empuxo do problema, né? Se eu não tivesse algum ρ diferente de ρ infinito, não teria movimento, não teria esse termo aqui, daí não teria, ou seja, não teria o movimento. E tem que notar uma diferençazinha também em termos de modelo matemático, que na convecção forçada, a nossa força motriz do escoamento está na condição de contorno. É externa, que diz que em x igual a 0, lá na convecção forçada horizontal, x igual a 0, u é o infinito. Aqui você não tem essa condição de contorno. Aqui você tem como... a condição de contorno, ela é toda sem os efeitos de força motriz. A força motriz está na equação diferencial agora. É isso aqui. Ρ infinito menos ρ vezes g. Se isso aqui não existir, a solução do escoamento é velocidade zero, né? Então, claro que não daria para esquecer esse termo no nosso modelo matemático, que é o termo gravitacional que faz a movimentação, né? Então eu tenho essa equação, né? Agora dá para começar a trabalhar um pouquinho aqui só nessa equação, porque ρ é função de t, né? O ρ varia com a temperatura, claro. Onde eu tenho diferença de temperatura, eu tenho diferença de empuxos, né? ρ varia com a temperatura. Então dá para colocar esse ρ em função da temperatura, definindo o coeficiente de expansão térmica, o beta. Então vamos definir aqui, definindo o beta como menos 1 sobre ρ, o jeito, né, a forma que o ρ varia com t. Essa é a definição de beta, coeficiente de expansão, né? Menos 1 sobre ρ, menos 1 sobre ρ de ρ de t, que dá para aproximar o beta assim. O beta é 1 sobre ρ, 1 sobre ρ, ρ infinito menos ρ dividido por t infinito menos t, né? Faltou um sinal aqui.
menos. O de ρ, variação de ρ, ρ infinito menos ρ. Variação de t, P infinito menos t. Só ele não é de x ao quadrado. Aqui? Aqui? Aqui é delta 2v dx2. É isso mesmo. A fórmula de sempre da y. Ah, aqui? Claro. Obrigado, obrigado. Sempre a cabeça tem que trocar o x pelo y agora, né? Menos mais mi de 2v dx2. Isso aqui, substitui lá, dá isso aqui. E definindo o beta assim, é só trocar esse sinal aqui, a gente ficaria com o beta da ordem, é aproximado como eu já escrevi isso, vou já pôr a próxima aqui. Já vou deixar ρ menos ρ infinito escrito em função de lá. Então, ρ infinito menos ρ é menos 1 sobre ρ t infinito menos t. T infinito menos t. Depois eu vou trocar esse sinal aqui para aparecer t menos t infinito, né? Se eu quiser botar t menos t infinito aqui, eu troco aqui, certo? Troco aqui. Vai aparecer na próxima equação t menos t infinito, você já sabe que eu troquei aqui. E esse sinal fica trocado. Está faltando beta. E muito mais do que ρ menos ρ infinito é ρ beta, t menos t infinito. T infinito menos t por enquanto, porque deixei o sinal aqui ainda. Valeu. Então as equações seriam o seguinte, né? Como agora eu desacoplei a pressão, só preciso de Navier-Stokes em y, não preciso mais da equação Navier-Stokes em x, porque eu desacoplei a pressão. Eu consegui calcular dp de y em função do escoamento externo. E aí virou o problema da camada limite do mesmo jeito lá da convecção forçada. Eu fiquei com conservação da massa, Navier-Stokes em x e energia. Lá podia ser acoplado pelas propriedades físicas ou não. Aqui na convecção natural, conservação da massa, Navier-Stokes em y e energia. Variáveis U, V e T, porque o P deixou de ser variável aí, porque o P eu estou tirando do escoamento hidrostaticamente do escoamento externo. Então as nossas equações, né, são du dx mais dv dy igual a zero. Agora eu vou dividir por aquele ρ que está lá naquela equação. U dv dx mais v dv dy igual a ni delta x2 mais beta g t menos t infinito. E portanto aqui está o empuxo, que é função de t. O empuxo, que é função de t. E temos a energia, porque não dá para resolver isso sem ter a t. É a equação do movimento que envolve a t. Não tem como resolver isso aqui sem ter a t. Então é o u dt dx mais v dt dy, que é igual a alfa delta 2t, não vamos nos enganar aqui, x2. É o 2t delta x2. Como sempre fizemos, né? Esse modelinho matemático tem como incógnitas U, V e T. U, V e T. Não? Só que agora eu não posso dizer, vou deixar isso aqui fora, porque eu quero ela aqui. Ou seja, mais uma palavrinha sobre o acoplamento. Lá na convecção forçada, o acoplamento que pudesse existir
é só via propriedades físicas, variando com a temperatura, certo? Era só a lei que existia. É um acoplamento mais fraco. Esse é um acoplamento forte. É a T variável direta aqui. Por que o senhor utilizou gravidade? Gravidade em vez de rho? Na fórmula do beta. Na fórmula do beta? Aqui está a gravidade. Espera um pouquinho, vamos ver se não se enganamos nada aqui. O ρ desapareceu porque dividi pelo ρ, né? Eu dividi pelo ρ, o ρ desapareceu porque dividi pelo ρ, onde tinha mi, virou ni, e o ρ daqui também foi. Aqui tem uma coisa importantíssima para falar para vocês, que é a aproximação de Boussinesq. A aproximação de Boussinesq, ela diz o seguinte, que em um problema de convecção natural, você pode, porque o ρ varia, né? Um problema de convecção natural, o ρ varia com T, acabou. Mas num problema de convecção natural, no modelo matemático, você tem ρ em um monte de lugares. Tem ρ multiplicando UCP, tem ρ em um monte de lugares. E a aproximação de Boussinesq diz o seguinte, basta você fazer o ρ variável no termo de empuxo. Nos outros termos, você pode fazer um ρ referência, um ρ que é constante. E o ρ só varia com a equação de estado no termo de empuxo. E isso foi feito, obviamente, testes e tal, e mostram que, mesmo você indo com um número de Rayleigh bastante alto, que é uma convecção forçada bem considerável, indo a Rayleigh até 10 na 20 e poucos, 23, 22, não faz diferença se você também fizer nos outros ρs que aparecem nas equações, se você fizer ele variável também. Ele é importante ser variável no empuxo, porque é o todo da convecção natural, é importante da convecção natural. Então isso é a chamada aproximação de Boussinesq. Quando vocês forem talvez estudar turbulência, né, lá tem uma hipótese de Boussinesq, é outra coisa. A hipótese de Boussinesq, ela diz e tal que as flutuações turbulentas podem ser escritas assim. Hipótese de Boussinesq. Aqui é chamada a aproximação de Boussinesq, porque é uma aproximação que faz o seguinte, diz que o ρ pode ficar constante em todos os termos da equação diferencial, exceto no termo de empuxo. Então aqui é o que foi feito aqui, né? Onde aparecer o ρ aqui no problema, em geral é pego um ρ de referência do problema. E aqui ele está variando, porque nós já fizemos a substituição ali, né? O beta é uma variação do ρ. Então onde é que está a variação do ρ aqui? Está aqui, ó. Está no beta, né? O beta exprime, né? Representa a variação do ρ com a temperatura. Está aqui. Variação do ρ com T. O beta representa isso, né? Então, essa é a aproximação de Boussinesq. E essas são as equações da camada limite para a convecção natural. Quer dizer, elas são absolutamente idênticas às equações de convecção forçada. Podemos começar a conferir aqui, isso aqui é exatamente a mesma equação. Isso aqui antes era Navier-Stokes em x, agora em y, e antes não tinha esse termo. Só isso. E tinha um termo aqui, né, que nós juntamos aqui, que era o dp infinito de x, que era vinculado com Bernoulli, que o infinito poderia variar, mas era conhecido do mesmo jeito. Era conhecido do mesmo jeito. Então lá a gente resolvia u e v com essas duas, e depois de ter u e v, resolvia t, se as propriedades físicas não mudassem com a temperatura. Aqui tem que resolver as três juntas, porque eu preciso da t para colocar ali, para poder resolver. Então agora é um problema acoplado de verdade, né, na variável t.